Olá pessoal, está começando mais uma edição exclusiva para vocês com as principais novidades que aconteceram no Japão nas últimas 24 horas. A gente vai falar principalmente de tudo o que aconteceu nesse final de semana no Japão e realmente muitas notícias que são tristes. A gente teve em 2 incidentes isolados mortes de brasileiros, um deles afogado e outro em um acidente lamentável de trânsito. Mais informações a gente vai passar para vocês a partir de agora e hoje tem muito mais conteúdo também para falar sobre os assuntos gerais que estão acontecendo no país. Então, já sabe, logo antes de começar o nosso conteúdo, clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, porque a gente posta vídeo todos os dias com as principais novidades para vocês diretamente em português. Então vamos lá, começando então pela primeira notícia, uma notícia trágica, realmente uma notícia que acabou abalando, de certa forma, a comunidade brasileira no Japão. Não é novidade para muitos que brasileiros arriscam as vidas todos os dias com relação à questão aí de tomar banho em mar, tomar banho em praia, rios, né? É muito comum isso acontecer. O que não é comum é brasileiros de fato morrerem afogados nessas aventuras. E um brasileiro de 41 anos foi encontrado no Japão. Ele, que teve a sua identidade aí revelada, e o nome dele é Bruno Bonfim Uekita. Ele é da província de Aichiken, mas ele especificamente teve aí o afogamento confirmado na cidade de Kumano, na província de Mieken. O mergulho livre realmente aconteceu. Uma equipe de investigação foi acionada após alguns daqueles que estavam na região identificarem que o brasileiro não retornava do seu mergulho. Os mergulhadores, no domingo, dia 17, da Guarda Costeira, foram buscar o brasileiro em uma profundidade de cerca de 12 metros. O afogamento foi a causa principal da morte do brasileiro. E a gente sempre traz as informações para vocês e um alerta de que esse tipo de mergulho realmente deve ser feito apenas por quem realmente conhece muito bem sobre esse assunto. E agora a gente vai falar então sobre o segundo incidente que aconteceu na ilha de Ishigaki, em Okinawa. Um carro que tinha um brasileiro acabou colidindo com esta árvore. Exatamente essa que vocês podem ver. O carro teve uma colisão direta e o brasileiro Maclay Hiroshi Ikemoto, que estava ao volante, foi lançado para fora do veículo. Infelizmente, após aí um grave traumatismo craniano, ele foi encontrado sem vida. O carro ficou desse jeito, como vocês podem ver pela imagem, realmente totalmente destruído. E esse realmente foi um acidente e, segundo a investigação que aconteceu, não aparentava que o condutor estava embriagado ou que estava praticando algum tipo de direção perigosa. 2 homens de 22 e 23 anos estavam no veículo no momento do acidente. Ou seja, a gente tem aqui algumas informações de que podemos ter mais feridos, inclusive brasileiros, nesse incidente. Na medida que a gente for descobrindo e for trazendo as informações atualizadas, a gente vai passando aqui para vocês. Agora eu queria trazer para vocês um recado rápido, mas importante para vocês que estão procurando passagens aéreas do Brasil para o Japão, do Japão para o Brasil, com as melhores condições do mercado. Pois é, a Desai Travel está disponível para vocês, ainda tem promoções da Qatar até maio de 2024. Aproveite, você que ainda não comprou, e já faça uma cotação com a Gisai. Manda mensagem, DDD 11 9 30 30 01 atendimento via WhatsApp. E se você estiver no Japão, coloca mais 55 na frente para ser atendido. As melhores cotações
são momentâneas. Realmente, nesse momento, o preço das passagens tende a aumentar, até por conta da crise de combustíveis e outros fatores de mercado. Então, aproveitem e reservem a passagem que vocês precisam até o meio do ano que vem. Agora, vamos voltar aqui para falar sobre um incêndio que aconteceu aí em Saitama, na cidade de Fujimino. Pois é, como vocês podem ver, geralmente acontecem incêndios em regiões residenciais no Japão. Uma casa foi encontrada totalmente em chamas, uma casa de esquina, inclusive. Como vocês podem ver, os carros de bombeiros foram acionados e esse incêndio não se alastrou pela vizinhança, mas é muito comum pelas instalações antigas, principalmente no caso, casas que são feitas de madeira, que realmente o incêndio facilmente se propague. Inclusive, quando há terremotos, quando há incidentes meteorológicos graves, principalmente terremotos, como aconteceu infelizmente em Kobe há muitos anos atrás, a gente tem aí situações de que os incêndios, muitas vezes, eles acabam sendo responsáveis pela maioria dos óbitos e não necessariamente o terremoto em si. Agora a gente vai falar sobre uma notícia também muito importante relacionada às importações de frutos do mar do Japão. Pois é, caiu muito, 68% para ser mais preciso, no mês de agosto, ou 2/3 de tudo que foi produzido, no caso, principalmente pela região de Hokkaido. Realmente é uma situação complicada, como vocês podem ver, a queda de importações está relacionada ao bloqueio, justamente, das importações que são feitas pela China, e a China é o principal mercado consumidor do Japão de frutos do mar. E somente o embargo, no caso, essa restrição que foi aplicada pela China, foi responsável pela queda de 2/3 do mercado. Para vocês verem realmente o quão dependente o Japão é da China. E é uma situação complicada, porque ainda em setembro, como vocês podem saber, a gente não tem informações de nenhum tipo de remoção das restrições com relação ao consumo de frutos do mar, no caso dos chineses. Ou seja, a perspectiva é que para o mês de setembro os dados sejam ainda piores. Em contrapartida, como você sabe, antes de a gente entrar nessa nova notícia, a gente sabe que o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, está ciente do problema e deve promover algumas políticas de subsídios, ou seja, alguns tipos de reversões e impostos que são recolocados dentro das empresas que fazem essa atividade de pescaria para que elas não quebrem enquanto a China não remove as suas restrições de importação de pescados do Japão. Agora a gente tem mais informações sobre uma notícia também preocupante. Taiwan detecta uma alta recente aí de mais de 103 aviões de guerra chineses perto de sua ilha. Não é novidade para ninguém que a China está se armando fortemente, mas quantitativamente falando, está aí uma informação importante. Mais de 103 jatos foram detectados e realmente mostra que a China não está brincando no seu objetivo de reconquistar Taiwan, ou seja, realizar o processo de reunificação. Agora, uma notícia também que não acontece somente com os brasileiros. A gente teve um caso de uma japonesa que invadiu com seu carro uma loja de conveniência. Ela nem era tão idosa assim. A senhora de 70 anos avançou após descontrole do seu veículo ao manobrar ali o carro para estacionar na loja de conveniência. Coincidentemente, logo após a sua vaga, encontrava-se uma parede de vidro, em que ela praticamente foi adiante e não parou tão cedo. Como vocês podem ver, a loja do Family Mart ficou totalmente destruída. Esse tipo de situação não acontece realmente com uma certa, digamos assim, isso não é uma situação rara de acontecer no Japão. Inclusive, uma das informações que foi apurada pela equipe interna que fez a investigação do acidente é de que o seu cachorro teria subido no colo no momento em que o acidente aconteceu. Agora, como vocês podem perceber,
O Japão está muito insatisfeito com todas as políticas que estão sendo adotadas no momento. Tanto é que realmente mais de 25% aí da população apenas apoiam o primeiro-ministro nesse momento. A quantidade de insatisfeitos atinge o recorde e neutros continua subindo. Então, como vocês podem ver, é uma situação que prejudica a imagem do primeiro-ministro, que parece que está ficando sem apoio no governo, ainda após a mudança de ministérios que foi feita recentemente, com a chegada de diversos ministros e mudanças de funções. Os gabinetes permanecem os mesmos, mas com caras novas em muitos dos ministérios atualmente no Japão. E agora, mais informações também sobre o clima. A gente está com dias muito quentes no Japão e é por isso que muita gente acaba indo às praias, né, dando mergulhos e tudo. Mas lembre-se, tomem cuidado, até porque, como vocês sabem, é risco de vida, sim, como a gente vem sempre trazendo aqui para vocês, principalmente para crianças ou aqueles adultos que não têm muito conhecimento sobre mergulho e nado. Se você estiver procurando emprego no Japão, buscando aí as melhores oportunidades e também quiser mudar de vida, está passando dificuldade no Brasil, só você sabe o quão difícil é essa situação. Entre em contato com a gente, manda mensagem então para a Jisai Work, no mesmo número da Jisai Travel, DDD 11 930 30 01, e busque pelas oportunidades de trabalho para você que é descendente de japonês até terceira geração ou casado com. Não perca essas oportunidades da melhor agência do mercado e também de vagas que são cumpridas quando você chega no Japão. Combinado? Então, pessoal, até o vídeo de amanhã, porque todos os dias vocês já sabem, tem vídeo novo aqui no canal, tudo sobre o Japão.